Ver a Deus sorrir pra mim, isso me faz tão feliz. Eu vi Deus a sorrir, dando paz a mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 22, versos 6 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A instrução e a disciplina caminham sempre juntas no processo de formação do ser humano. Por isso, no processo de instrução, a criança precisa ser ensinada sobre as consequências que são decorrentes da desobediência. E isso é uma atitude de amor por parte dos pais. Pois se você ensina seu filho que não é para ele colocar o dedo na tomada, é porque você o ama. Não, para que ele não sofra as consequências de uma descarga elétrica. Porém, muitas crianças, em sua insensatez, acabarão sofrendo as consequências por sua desobediência. Por isso, no exemplo citado da tomada, a descarga elétrica serviu como vara da disciplina, e ela provavelmente não fará isso tão cedo. No verso 6 que lemos, notamos a importância da educação espiritual na vida de nossos filhos. Os pais têm essa responsabilidade de mostrar a direção da vida para os filhos, a fim de que eles não se percam pelo caminho das facilidades desse mundo. Pais que amam seus filhos vão dedicar tempo à instrução e à disciplina. Instruir envolve dedicação e empenho. Talvez por isso muitos pais têm delegado a educação para escolas, igrejas, babás, etc. Porém, a responsabilidade sempre será dos pais, pois a escola transmite conhecimento e pode complementar a educação, mas a base da educação está na família, pois os filhos refletem nos lugares por onde andam aquilo que veem e experimentam em casa. A igreja pode transmitir conceitos para uma vida adequada, mas os filhos precisam ver na vida dos pais que esses conceitos realmente valem a pena. A incoerência de muitos pais causa confusão na cabeça das crianças, que ouvem muitas vezes o que é certo e o que fazer, mas não veem isso refletido na vida dos que as ensinam. Quando a palavra de Deus instrui sobre a disciplina com vara, está falando de ensinar sobre as consequências de uma vida desregrada e rebelde. Assim, se sofre as consequências por colocar o dedo na tomada, pois é ensinado, mas se ela desobedece, haverá consequências. A vida é assim. Por isso, em Provérbios 13, 24, está escrito: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. A palavra castigar, usada aqui, tem a ver com disciplinar com a vara,
nas almofadinhas que Deus criou, no lugar certo, ou seja, no bumbum. Não tem nada a ver com maus tratos, como alguns falam, na defesa de mudar a forma de disciplinar que traz consequências para a vida das pessoas. Porém, para muitos filhos hoje, ouvir não, um não, já é castigo insuportável. E muitos pais, por não desejarem ver seu filhinho chorando ou irritado, acabam cedendo aos desejos e caprichos do filho. Na verdade, quem ama de fato seu filho, educa. E educar vai muito além de ensinar conceitos sobre certo e errado, ou conceitos sobre moralidade, pois essas coisas toda criança já sabe. Apenas precisam ser direcionadas quando sair do bom senso e da sensatez e voltar ao caminho em que devem andar. E esse caminho em que devem andar precisa ser ensinado, instruído pelos pais, pela família. Crianças precisam aprender a dizer obrigado, por favor, com licença, e isso começa em casa. Se não são gratos em casa por ter comida, roupa, cama, etc., dificilmente serão lá fora, pois acham que o mundo tem de girar em torno de sua órbita. Em Provérbios 19:18, a palavra de Deus nos diz: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Mais uma vez, disciplinar não é maltratar a criança, adolescente ou mesmo jovem, mas sim mostrar o caminho em que devem andar para o seu próprio bem. Pois se não obedecerem, haverá consequências, assim como se desobedecer e colocar o dedo na tomada. Portanto, ensine como se faz, fazendo, pais, e não simplesmente mandando. Fale dos seus defeitos para seus filhos, suas fraquezas, suas falhas e como as venceu, para que possa estimular nele o desejo de mudança. Não se pode confundir autoridade com autoritarismo. Quem tem autoridade dá exemplo e quando fala é ouvido. Quem é autoritário não dá exemplo e quando não é ouvido perde o controle e age com violência. E a Bíblia não ensina isso. Disciplinar não tem nada a ver com isso. Quem não disciplina a si mesmo não está pronto para disciplinar ninguém, nem seus filhos. Pais que amam seus filhos infligem desconforto temporário aos seus filhos, dizendo não, ou mesmo lhes oferecendo a vara da disciplina nas almofadinhas para afastá-los de futuras tragédias em suas vidas, que inevitavelmente acompanham a vida rebelde e sem disciplina. Pais que dão tudo para os seus filhos e não os disciplinam, estão tirando deles o direito de aprenderem a serem bons cidadãos para a sociedade, pois ignorar a rebeldia e a desobediência é deixar de amá-los como eles merecem, pois o amor é o eixo que equilibra e dá consistência à disciplina, e deve ser sempre a maior motivação para disciplinar, sempre exaltando as virtudes, e na sequência falando da necessidade de mudança em tal comportamento. Pais que disciplinam com raiva ou sem explicar a razão da disciplina, machucam fisicamente e emocionalmente,
porque não aguentam mais a rebeldia do filho, uma vez que dão tudo para ele e acham que coisas são suficientes, mas não dão o principal, sua presença. E para instruir a criança no caminho em que deve andar, é necessário estar presente. Por isso ficam desequilibrados também quando são contrariados pelo filho ou por quem quer que seja. Então, pais, antes de dar presentes para os seus filhos, é necessário responder se você tem sido presente na educação deles, pois presentes não substituem a sua presença. A responsabilidade da educação não é das escolas, mas sim dos pais. Portanto, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Porém, jamais podemos esquecer que disciplinar com amor é sempre acompanhado de um bom exemplo para seguir. Jesus nunca mandou seus discípulos fazerem nada sem antes ter feito. Ele serviu de exemplo para que eles seguissem os seus passos. Certamente, quem ama, educa. Quem ama, dá exemplo. Quem ama, não diz o que fazer, mostra como fazer. Isso é instrução e disciplina de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.